E vocês ficam com o material completinho. Então, vamos lá. Então, voltando a falar da pedra, tá? Então, eu tenho uma pedra, ela vai ter mais ou menos um palmo, tá? Tem algumas que são um pouco menor, outras um pouquinho maior. Mais ou menos esse tamanho é um tamanho bom para a gente trabalhar com as facas de cozinha, tá? Maior do que isso vai ser difícil encontrar, tá? Mas pode ser que encontre, mas não é raro encontrar. Geralmente você vai encontrar um pouquinho a coisa menor, às vezes 2 dedos menor, um dedo menor, dois dedos menor aqui na mesma largura, um pouquinho mais estreito, tá? Da carborundu ela é um pouquinho menor, tá? Então aqui eu tenho uma pedra que ela é 6.000 em cima, ó. Se eu passar a mão, ó, parece que estou passando a mão em cima de um porcelanato, tá? Super lisinha, aquilo que a gente falou da granulação. Quanto maior, mais lisa, né? Menos abrasiva ela é. E um lado mamil, ó. Já faz um pouquinho mais de barulho, mas mesmo assim ela é lisa. Então é uma faca de um material muito bom, uma faca já mais cara, não adianta eu pegar, claro, eu posso afiar qualquer faca aqui, né? Eu posso pegar uma faca da Tramontina e afiar aqui, sem problema nenhum, né? O que eu não posso é pegar, às vezes, uma faca global, uma japonesa, e afiar numa pedra normal. Preciso de uma pedra melhor, como essa aqui, para afiar uma faca melhor. Então, aqui a numeração dela, ó. Eu tenho 1.000 embaixo, 6.000 em cima, tá? Então, eu tenho dois tipos numa pedra só. O que que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu vou deixar ela de molho, tá? Quando eu coloco ela de molho, eu eu vou fazer com que ela não digo hidratar, né? Mas ela é mais ou menos isso. Você vai ver que vai sair um monte de bolinha na água e ela vai é, ficar um pouco mais úmida, né? Então, com uma pedra um pouco mais úmida, ela vai desbastar menos aço da minha faca. Se eu pegar uma pedra seca, principalmente uma pedra menor de 200, de 100, ela é bem mais áspera. Se eu não tiver ela 15, 20 minutos dentro da água, ela vai me arrancar muito mais aço, tá? Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Ela vai me arrancar uma quantidade de aço insana. Então, eu vou perder a minha faca, teoricamente eu vou, né, retirar mais material dela, pode ser que eu diminua a vida útil dela também, sem necessidade, porque às vezes para fazer o fio não preciso tirar tanto aço assim, quanto eu tiraria se ela tivesse seca, né? Por isso que algumas pessoas usam uma bombinha de água e vão sempre molhando a pedra, né? Algumas pessoas usam sabão. Essa é a ideia do sabão, mas não tem necessidade de ser sabão, você não precisa gastar dinheiro com sabão. Só água, mantendo a pedra úmida, é suficiente, tá? Então, eu vou colocar ela de molho aqui, ó. Enquanto isso, tá? Vai sair umas bolhazinhas, ela vai ficar mais hidratada. Eu vou deixar ela aqui do lado para não atrapalhar. Assim não atrapalha a nossa... Eu vou pôr um pouquinho mais de água para cobrir a parte dos 6.000 também. Que ela não chegou a cobrir. E aí, gente, deixa eu puxar para cá. Vamos falar um pouquinho de faca aqui, tá? Vocês conseguem enxergar bem daí? Do jeito que tá? Eu tenho um kit, ó, básico. Pode fazer em casa. Quem tem parente que costura ou uma costureira boa aí, é só fazer um kitzinho desse. Isso aqui é lona, tá? Então evita que a faca rasgue também. Às vezes, se você fazer de paninho, a durabilidade dela é menor, tá? Então, ele é um kit maior, um pouco mais largo do que às vezes o pessoal manda fazer metade, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou abrir aqui e aqui eu vou ter o meu material, tá? Deixa eu tirar o telefone daqui para mostrar para vocês, eu acho que vai ficar mais fácil. Então, esse kit aqui, eu vou manter fechado aqui, ó, né? Que nem eu comentei com vocês, eu dobro ele, faço ele vem com uma alcinha. Então, se vocês quiserem mandar fazer, é bem simples, uma base, uma outra parte superior, que vai fechar em cima, né? E aqui embaixo você costura mais uma outra que vão fazer os bolsinhos, tá? Então, aqui eu tenho vários tipos de faca.
Para quem não tem faca de cozinha, gente, o que vocês vão utilizar na cozinha é uma faquinha dessa, que é uma faquinha de utilidade geral, descascar legumes, né? Uma basiquinha. E uma faca do chefe, uma dessa daqui, tá? Por que do chefe? A faca do chefe, ó, notem, a lâmina ela vem para baixo do cabo, tá? Então isso facilita muito o nosso uso na tábua. Ela vai pegar o cabo na tábua, como uma faca picanheira, que o cabo ele vem mais para baixo. Então não adianta você chegar aqui que ela vai fazer isso aqui. O cabo chega aqui onde está meu dedo. Ó. Então se você for olhar bem, ó, deixa eu baixar aqui, ó. A lâmina ela não vai encaixar toda 100% na tábua. E aí você não consegue cortar as coisas que estão aqui no final. Ela bate antes de chegar na tábua, tá? Então são duas faquinhas. Pode ser da Tramontina, pode ser aquelas de cabo branco, tem uma durabilidade bem legal, tem um aço bacana, vai durar para vocês aí tranquilamente, vai durar aí tranquilamente anos, bem cuidado, né? E assim, se você ainda não sabe afiar o material, não gasta com faca cara, tá? Exatamente por causa disso, porque você pode, dependendo do jeito que você trabalhar na pedra, você abre um buraco na faca. Então a faca vai ficar com vão, na hora que você passar, aquele pedaço não corta, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar, tá? Deixa eu pegar outra faca aqui. Então a gente tem aí vários tipos de faca, gente, para várias funções, né? Então isso que eu digo do kit de vocês, né? Como que vocês vão? Não precisa comprar um kit pronto, totalmente pronto. Eu, na minha opinião, eu gosto de construir o meu kit com as facas que eu gosto. Eu gosto de algumas facas de uma marca X, faca de pão eu gosto de marca Y, faca disso eu gosto da marca tal, e às vezes eu compro uma faca diferente, então tudo isso vai mudando. Então, o que às vezes você é o básico? O que eu faço na cozinha? Eu gosto de ter sempre um descascador multiuso, que nem esse aqui, ó, por exemplo, que é um descascador e junto faz... eu posso fazer aqui uma tirinha, um raladinho, um negocinho. Beleza, ótimo, é um negócio que você pode ter, né? Uma coisinha que você pode deixar aqui em cima. Uma faquinha básica, né? Essa assim, ou curvada, cabo de plástico ou cabo de metal, uma que você goste, né? Esse tipo de faca é chatinha, às vezes precisa descascar batata, então, eu gosto dessa de cabo tal, que encaixa melhor na minha mão. Tudo isso é importante você ver. Não adianta pegar algumas, tem umas dessas daqui que tem um cabo enorme, você fica, parece, segurando um negoção e ela não te dá mobilidade nenhuma. Então, coloca na mão, veste, né? Descasca um negocinho, vê, puta, isso aqui é legal, gostei, né? A faca do chefe, que é o principal também, vamos deixar ela para fora aqui, né? Então, a faquinha do chefe. Coloquei um outro descascador aqui, ó, né? Outro modelinho, mas não importa muito. Eu quero comprar pinça para montar o prato. Ótimo, compra pinça, põe a pinça aqui, né? Uma tesourinha, sempre bom ter uma boa tesoura, né? Pode deixar uma tesourinha aqui, é sempre bacana ter uma tesoura, né? Fica guardadinha ali. Só vou puxar para o lado aqui para ficar mais fácil depois de visualizar. Uma faca de desossa, por exemplo, né? Essa aqui eu comprei anos e anos e anos. Então, vocês estão vendo que ela está um pouco torta, né? Conseguiram perceber que ela está meio torta aqui nesse ponto? Ela vem retinha. Ó, deixa eu acender a luz aqui. Ela vem retinha e aqui ela está com uma inclinação meio errada e aí ela volta para cá. Então, esse fio aqui, ele vinha aqui. Então, assim, ela tá um pouco comida errada. Então, o que que acontece? Como é uma faca de desossa, gente, para mim não vai fazer diferença ter esse errinho aqui, né? Porque eu vou usar para desossar, não vai mudar para mim, né? Se fosse um erro na faca do chefe, às vezes está errado aqui, faz uma barriguinha aqui, aí vai fazer uma diferença brutal. Eu posso pegar essa faca, cortar mais e fazer uma faca de desossa, ou vou ter que desbastar inteira para fazer um fio novo, porque daí eu acabo perdendo a faca, né? No caso de uma faca de desossa, não tem tanto problema, né? Essa aqui é da Mundial. Eu comprei quando eu morava
no Rio Grande do Sul, comprei em Caxias do Sul na loja da Mundial. Tava lá em oferta, paguei, tipo, hoje, assim, como se fosse, saldão, cincão, né? Então, tem desses achados também. É um bom aço, é uma boa faca. Então, assim, essa faca aqui, ela tem aí, brincando, uns 15 anos. Brincando, né? Então, assim, é um aço bom, né? E para faca de desossa, isso é interessante, ó. É flexível, não vou fazer em cima do vidro, fazer aqui no material, em cima da tábua. Olhem, ela é flexível, ó. Então eu tenho flexibilidade, às vezes, para entrar no meio de um osso lá e tirar a melhor parte, ó. Eu vou trabalhar com ela mais curvada do que outras que tem o aço super duro, super rígido, né? Então isso vai ajudar um monte, às vezes eu trabalhar com desossa, né? Essa já é uma faca de filetar. Às vezes já vem junto um conjuntinho, uma de filetar com uma de, né? E aí vocês vão perceber que aqui na ponta, ó, ela tá torta. Ó, ela tá tortinha. Então esse que é o problema, às vezes você tem uma faca, ó, agora dá para ver certinho que ela tá torta na ponta, ó. Você deixa lá e você deixa a tua faca na cozinha, né? Então eu tenho a cozinha lá, tem as meninas que trabalham e tal, e tem gente que adora pegar faca para ficar abrindo, por exemplo, tampa de tomate, para enfiar, para abrir às vezes uma coloca, acho que é chave de fenda, coloca lá e faz esse tipo de cagada na faca. Então, eu preciso abrir um negocinho, vai lá, enfia a faca. Então, assim, é coisa de gente que pode até trabalhar bem na cozinha, mas não tem noção e nem respeita o material dos outros. Vai lá e mete e detona o material dos outros, tá? Então, assim, se você quer deixar o teu material na cozinha, deixe, mas deixe guardado e peça, não usem, tá? Então, mas às vezes não adianta, o cara abre e usa, né? Principalmente em restaurante tem muita gente. Leva sempre contigo o teu material, guarda contigo, tá? Essa é uma faca de filetar. Então eu vou filetar um peixe, você vê que a lâmina dela é mais longa, justamente por causa disso, é quase o tamanho de uma lâmina de pão, ó. Justamente para eu fazer o corte numa vez só. Então, eu vou fazer o corte uma única vez, não vou precisar ficar, corta um pedacinho, corta outro pedacinho. Ela, vocês vão já ver que é mais rígida, ó. Eu não consigo inclinar ela, tá? Ó, eu não consigo inclinar. Não tem esse trabalho. Esse aço dessa lâmina aqui, isso aqui é uma tramontina, tá? É muito duro, gente. Duro, duro pra caramba, tá? Para pôr fio nessa faca aqui é um caos, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar também na hora de comprar. O tipo do aço, puta, é mais duro, você já sente que o aço é bem diferente, ó, né? Então, vejam mais ou menos aqui, ó. Eu vou bater ó o barulho dela batendo né? Eu tenho esse barulho aqui. Olha o barulho dessa aqui, ó. Então, o que que acontece? Essa aqui é uma Victorinox, igual a do canivete. Isso aqui não é aço puro, é uma liga, né? Ela é uma liga de aço com outros materiais, outros ferros. Então, ela não vai ter o mesmo som do que um aço puro, né? Então, isso aqui é um aço puro, ó. Você já vê que é diferente o material, né? Então, tudo isso vai influenciar. Por exemplo, essa faca eu preciso afiar ela mais vezes, ela perde o fio um pouco mais fácil, né? Mas é muito melhor de usar, às vezes, do que uma faca dessa, que você vai ter que ficar muito mais tempo numa pedra. O aço ser mais duro vai demandar mais tempo em cima de uma pedra para poder comer o aço, tá? Mas é uma ótima faca, né? Não tem problema nenhum. Mas às vezes a pessoa chega, pô, essa minha faca é uma merda, não pega fio, pô, já tô ali na pedra há tempos tentando, mas ela vai pegar. A hora que ela pegar, aí não tem erro. Aí você senta o pau, tá? Faca de pão, por exemplo, né? Ó, essa é uma faquinha de pão. Quanto menor for esse trabalhozinho aqui, gente, melhor, tá? Aqui dá para ver um pouco melhor, talvez. Você vê que o fio que desbasta é bem pequenininho, não é aquela faca. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Pão. Tem umas facas de pão que são muito ruins. Acho que eu não tenho ela aqui mais. Mas o que que acontece? Se ela for muito grande, gente,
ela vai rasgar o pão. Então, o fato dela ser mais estreitinha, mais fininha aqui, mais delicada, ela te dá um corte mais preciso. E isso a gente tem que avaliar sempre numa faca de pão. Às vezes eu quero cortar um folhado, eu quero que dê um acabamento melhor, esse tipo de faca vai ficar melhor. E tem outras facas que são de pão, que ao invés de ser para cima e a pontinha ficar para baixo, é ao contrário. A barriga para baixo, ela faz esse trabalho aqui. Em vez de fazer assim, ó, como tá, ó, né? A pontinha fica para baixo, essa outra é ao contrário. A pontinha fica para cima e uma barriguinha fica para baixo. Isso faz com que ela te dê um acabamento absurdamente melhor. Não te rasga o pão, você tira uma casquinha de pão. Por exemplo, às vezes alguém trabalha com fazendo mini sanduichinho, tem que tirar a casca do pão. Você vai tirar a casca do pão, ela não vai rasgar o pão, não vai fazer nada. Você pega algumas facas de pão que tem uma ponta maior, ela já te arregaça o pão. Deixa eu ver de novo se eu não guardei em outro lugar. Eu não uso. Realmente tirei daqui a faca. Não tá. Deixa eu ver. Aqui. Então, ó, olha a diferença. Achei, dá pra gente ver. Então, essa é uma faca. Se você cortar, você rasga tudo. Se você for olhar, puta, linda, maravilhosa. Então, aí que tá o erro que a gente se engana muito e compra muito gato por lebre. Então, ó, o que eu tenho? Ó? Olha a diferença do fio das duas. Uma é bem delicado e essa outra aqui, essa que eu tô mexendo, você vê como ela é bem agressiva, ó, né? O dente dela é bem mais saltado, né? Então, olha, eu tenho aqui quase 1 milímetro, né? Que ele é saltado. Então, isso vai fazer com que eu rasgue o pão na hora de cortar. Vou cortar um folhado, vai rasgar. Se eu pegar um pão caseiro, então, nem me fale, ele destrói o pão antes de cortar. Então, é um tipo de faca linda, maravilhosa, é uma Tramontina, né? Você compra, você fala, caramba, vou experimentar. Uma merda, né? Você fala, caceta. Às vezes é melhor uma que seja ao contrário. Agora, essa outra que eu falei é exatamente isso daqui, só que ao contrário. Essa parte que está em cima é o fio da faca. Então, não tem ponta, né? Essa parte aqui que é redondinha, ó, é a parte onde tem o corte. Então, ele é o contrário. É como se o metal fosse aqui, ó, né? E você fizesse o fio da faca aqui. Então, essa que é a diferença. Vai dar uma diferença grande. Você pode cortar de tudo com ela, salmão, peixe, mignon, carne, qualquer coisa que corta com ela. E aqui a gente tem mais duas facas um pouco diferenciadas. Uma faca de sushi, né? Quando eu ganhei ela veio na bainha, então já vem bonitinha, bem guardadinha. Ó. Então já é uma faca diferenciada. Deixa eu tirar a bainha dela. Né? Ó, já é uma faca. Então, aqui é uma faca forjada, já é um aço, né? Ó, eles usam aço, às vezes é mola de caminhão, mas você já é uma faca forjada. Essa é uma faca estampada. Eles têm, por exemplo, uma lâmina gigante, imagine uma lâmina do tamanho dessa maior, a placa é muito maior. E a máquina vem e bam, bate, corta toda a faca no formato dela, e aí vai para fiação, vai para pôr cabo, mas eles já têm uma placa gigante ali de 2x3 com esse material temperado, né? E a lâmina vem e corta ela, tá? Facas boas e caras, né? Como, por exemplo, uma Global, também é feita assim, estampada. Ele tem essa lâmina já temperada e vem e pau, faz o corte e eles tiram as facas dali. Passa depois, né, por um material para ver se ela não tem nenhum grão de ar dentro dessa lâmina que possa ter ficado para deixar ela mais, né, mais com a qualidade menor, tudo, mas ela é feita dessa forma. Aqui não, essa é uma faca que é forjada, né? Então o que eu posso falar dela? Você pega uma lâmina, um pedaço lá, sei lá, uma mola de caminhão e vai batendo naquele esquema lá tradicional.
né? Então, essas facas forjadas, ainda mais feitas de forma artesanal, ela tem um custo um pouco maior, né? Essa é da Arc Hip, que é lá de São Paulo. É uma família que faz. Tem a Zakharov e a Arc Hip, é a mesma família ali que se separou, né? Essa outra também aqui é da Arc Hip, então, ó, também vem na bainha, é uma faca já diferenciada também. Deixa eu tirar aqui. Então, ó, essa vem na bainha também, é outra faca que é forjada, né? Então, é uma faca, eles vendem como faca do chefe, essa mandei por o nome. Então, eles vendem como faca do chefe porque a parte aqui do gavião não vem até aqui embaixo, você consegue usar ela na tábua normalmente. Esse mesmo formato eles vendem como picanheira, mas essa parte de metal ela desce até a parte daqui, porque a picanha não precisa estar com a faca inteira na tábua. Simplesmente eu venho cortando as fatias, né? Então uma faca de churrasco já é diferente, né? Mas tem toda a diferença de você segurar a faca. Não é uma faca que você vai usar todo dia na cozinha, né? Vai usar às vezes numa situação diferente, alguma coisa assim. Mas é uma boa faca também. Mas são feitas com aço forjado, né? E essa aqui de sushi. Então essa, ela tem fio só de um lado, uma curiosidade dela, ela vai ter fio só desse lado, esse lado é liso, não tem nada, né? Então você vê que ela já não tem quase nem degrau aqui pro fio, ela desce reto quase. E essa vai ter um fio bem mais estreito, de 10 graus, mais ou menos, né? Essas outras aqui já tem um fio um pouco mais, quase 20 graus, tá? Então, a gente tem aqui algumas facas, por isso que eu digo, então, vocês estão vendo aqui, de todas as facas que eu uso, esqueci de uma aqui, de uma Santoku, essa é a minha mais novinha, comprei no AliExpress, então é uma faca bacana, toda estilizada, o cabo é de madeira, ela tem esse trabalho cavado aqui, ele tem esse detalhe escuro na lâmina, a lâmina também é martelada aqui, com os efeitos, né? E aí você tem a parte dela, e ela faz esse trabalho mais, ó, que legal, né? Você consegue trabalhar com ela mais tranquila aqui também, é bem diferente de usar, e é uma delícia de usar, porque ela, né, se acostuma a usar esse tipo de faca, é bem bacana também. Tem uma empunhadura diferente, tem umas bolinhas, mas nada que te prejudique, é bem anatômica. Essa eu peguei na AliExpress, então chegou o começo do ano, comprei de Natal para mim. Meu único presente esse Natal que a gente não pôde sair, né? Daí, acho que eu paguei $30, mais ou menos isso. Acho que foi isso daí. Deu uns R$ 150. Então, assim, você pegar uma faca aqui nesse tipo, gente, é difícil chegar uma faca de R$ 150 aqui nesse padrão, né? Então, e chega, vocês podem comprar que chega, tá? Tem uma outra na cozinha que eu comprei também da China, que eu comprei na Wish, naquele outro, chegou também. Então, só tem que cuidar exatamente com o tamanho. Olha o tamanho, vê a medida, pega numa régua, mais ou menos ver isso para você não ter erro. É a única coisa que você não pode pegar, não tem devolução, né? Então, essa parte é mais xarope, tá? Mas o que eu estava falando para vocês é o seguinte, se vocês forem ver, ó, todas as facas são diferentes umas da outra, tá? Por quê? Eu vou comprando o que eu gosto, né? Eu gosto de pegar essa daqui, vamos tirar essa aqui, que essa aqui não tem nada a ver com, né? Mas eu vou comprando coisas que eu acho que para mim vão me fazer bem, né? Uma desossa mais longa, para frango, ela é boa, que ela pega uma vez só, né? Uma de sushi, bacana. Uma do chefe que eu acho legal, gosto de pegar, é leve, não é um cabo pesado, que às vezes você vai trabalhar lá 12 horas, essa hora que você vê a faca já está te deixando cansado de trabalhar. Então, você vai construindo. Por isso que eu digo, às vezes, não precisa comprar um kit pronto. Se você gostou e gosta da marca e se dá bem, ótimo, pode comprar, tá? Mas não faça, às vezes, a besteira de comprar e nunca ter usado uma faca dessa, tá? Eu falo isso por experiência própria, ainda mais material caro, tá? Eu tenho uma faca da Global que muitas pessoas falam muito bem, tá? Mas falam bem demais. É aquela faca que é toda furadinha no cabo.
É uma faca cara que custa em torno de 100, 150 dólares cada uma. E aí você vai falar, caramba, né? E você imagina se eu comprasse um kit, eu comprei a faca, ela é super clean, assim, você fala, cara, não tem como ser ruim. Eu fui usar, não consigo usar a faca porque não dá, a pegada minha é diferente, não consegui. Agora, você imagina se eu resolvo comprar um kit inteiro dessa faca, eu tô ferrado. Então, assim, nunca faça isso, né? Isso é algo que eu aprendi já no começo e daí evitei. Então, assim, comprei uma, experimentei, de vez em quando eu uso, tal, alguma situação, mas eu não uso ela, não consigo usar ela no dia a dia. Não, se eu pegar ali 6 horas para trabalhar com uma faca, é uma faca que eu não vou trabalhar com ela durante 6 horas. Não arrebenta o meu dedo. Então, assim, sempre procure ver isso. Ah, tem um kit bacana, já usei, não usei, pega na faca um tempo, fica com ela na mão. Às vezes o kit tá barato, putz, então, assim, avalia, pega na mão, vê como é que é essa faca, segura por um tempo, bota pressão no cabo, tá? Antes de comprar, às vezes, um kit inteiro. Ou vai comprando em separado. Puta, vê na internet, essa faca aqui eu já vi, vou comprar, né? E aí começa a comprar e começa a construir o kit de vocês. Não precisa ser tudo igual, não tem necessidade nenhuma. Se quiser que seja igual, ótimo. Se não quiser, também ótimo também. O importante é ter boas facas e que você vai construindo aos poucos, né? Por isso que eu falei, para começar, essas duas facas aqui, tá louco de bom. Não precisa mais do que isso daqui. Essas duas facas te resolvem a vida 100%, tá? Então não tem erro. Eu vou guardar aqui agora, vamos começar a fazer uma afiação. Peraí, deixa eu só pôr o telex. Vou segurar. Tem umas diferentonas aqui também, ó. Deixa eu mostrar. Ó, legal essa aqui. Esse aqui meu sogro que deu, ó. É grande, parece um cutelo, ó. Bem diferente, ó. Só pra vocês irem na mão aqui. Então ela não é pequena, né? Ela é larga aqui, ó. É quase 4 dedos de largura a base. E aí você acha que para usar ela é complicada, mas não é, ó. Na tábua ela parece grande, mas ela tem um balanço legal. Então para cortar as coisas é bem tranquilo. O peso dela você transfere para o balanço. Então é bacana. Vou guardar aqui. Depois eu apanho da minha mulher. Que mais? Essa aqui ficou aqui mesmo. Esta é daqui. E só cuidado ao guardar, tá, gente? Eu já cansei de kits, daqueles kits, por exemplo, de couro. Aquele é o pior kit que tem. Aquele de couro pequenininho que fica, você tem que erguer o elástico para enfiar, fazer força. Puta, cuidado, gente. O que acontece? Você vai tentar enfiar com força aqui, daí você tá enfiando, de repente você tem uma outra faca aqui assim, você vem e corta. Eu me cortava direto com faca dentro do case. Depois que eu parei de usar o case de couro, nunca mais eu me cortei. Porque aquilo lá é um saco. Se você não pegar o jeitinho, e eu sou meio estabanado, então não me acerto com aquilo. Não consigo, não rola. E aí, então vamos lá, vamos fazer aqui deixa eu pôr o telefone no aparelho aqui. Esse fica melhor de frente. De lado, gente. Vou colocar aqui, acho que vocês conseguem enxergar melhor de lado. Tá bom, né? Vamos lá. Pessoal, vão falando aí, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar sobre faca, sobre coisa, tá? Tá. E aí, o que eu vou fazer? Sabe aqueles paninhos de borracha preta, furadinha? Você pode comprar um daquele, coloca aqui,
para evitar escorregar. Vou tirar a pedra da água aqui. Já ficou um tempo. E vou colocar minha pedra aqui. Então, isso ajuda a não escorregar, tá? E não riscar a superfície que você tá. Consegue ver bem daí? Sim. Então, beleza, gente. Então, o que eu vou fazer? Questão de angulação. Lembra que a gente falou de angulação, né? A angulação é isso daqui, ó. Né? Essa é a angulação. É o quanto eu vou erguer. Aqui eu tenho 90 graus, ó. Conseguem, acho que daqui consegue ver melhor, nesse ângulo aqui, né? Então, aqui eu tenho 90 graus, ó. Aqui eu tenho 45. Aqui eu vou ter 25. Então, uma dica para chegar no 20, mais ou menos 20 graus, é o dedo embaixo e você encosta aqui a faca nesse. Isso é mais ou menos 20 graus, tá? Ou se você tiver uma faca específica, você consegue encontrar o fio certinho. A hora que casa aqui, você consegue achar o fio certo, ó, mais ou menos um dedo, tá? É uma média aí que se você comprar alguma faca, às vezes vem escrito o tipo de pedra que você tem que usar para afiar, se você tem que usar algum óleo. Tem facas que vêm com um manualzinho, né, que te ajuda nesse ponto também, tá? Como é que eu vou ver se a faca está bem afiada, gente? Por que eu passo o dedo aqui, ó? Né? Geralmente eu passo o dedo no fio para sentir, né? O que acontece? Eu preciso que ela, para ter certeza que ela está bem afiada, quando eu passo meu dedo aqui, eu quero que ela leia cada digital minha. E é exatamente o que você vai sentir no teu dedo, que ela vai passar por cada rugosidade. Então ela vai fazendo assim, você vai sentindo que ela vai fazendo assim, blá, 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 blá. Cada lombadinha ela vai passando e você vai sentindo. Então, quando ela tá bem afiada, ela vai fazer isso, né? Essa tá mais novinha, então, ó, quando eu passo, eu consigo sentir. Essa já tá perdendo o fio. Eu preciso dar o fio de volta, né? É uma forma de eu ver se ela tá afiada. Outra forma, eu só encosto na minha unha, ó. Vou encostar na unha. Se a faca vier para frente, eu faço uma pressão para ela vir para frente. Se ela vier para frente, é porque ela já está perdendo o fio. Se ela tiver com o fio super bem feito, ó, essa vem mais fácil ainda. Se ela tiver com o fio bem feitinho, a minha unha segura ela e ela não vai deixar ela sair, tá? Então vamos lá, como é que eu vou afiar? Gente, eu posso afiar de várias formas, tá? Eu posso dividir minha faca em pedaços e fazer assim, tá? Deixa eu pegar um pouquinho só dessa água aqui. Então, eu posso fazer de várias formas, eu posso fazer girando, né? O que eu tenho que cuidar, o que eu indicaria para vocês, começar aqui embaixo e aqui, eu preciso passar minha faca pela pedra inteira, para desbastar minha pedra por igual. Se eu fizer só no meio, ela vai comer a minha pedra vai ficar um buraco e vai fazer um buraco na minha faca, tá? Então eu preciso dela inteira. Então eu começo aqui a base, minha faca está aqui, com a base do cabo aqui, e essa ponta vai chegar aqui em cima. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Procura a angulação tá certa, põe a outra mão aqui com mais ou menos um meio quilo, 1 quilo de força, e vou, ó, para cima para acabar lá em cima, tá? Eu vou dar uma giradinha na faca para ela poder fazer esse acabamento aqui. Que se eu não girar, ela não vai fazer o acabamento da ponta. Então, chegando lá em cima, eu vou girar, tá? Ó, então, esse é o processo, tá? Ó. E eu vou comer a pedra por inteiro. Não adianta eu começar aqui e acabar no meio, tá? Que eu vou comer só meia pedra. E ela vai ficar torta igual. Então, tá aqui o procedimento. O outro lado, eu vou girar e vou fazer a mesma coisa aqui. Daqui eu acho a angulação e vou descer até aqui embaixo. E vou entortar. Ó. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou repetir esse processo pelo fio da faca, que eu vi que tá com o fio bem, bem ruinzinho. Eu vou tentar repetir umas 50 vezes de cada lado, tá? Então, a gente vai demorar um pouquinho aí. Molho sempre a pedra, ó.
Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui e vou contando. Qualquer coisa, vocês me avisam aí. Outra forma que eu posso fazer também, aproveitar para mostrar para vocês, se ela tiver com fio bem ruinzinho, eu posso fazer isso aqui, até ela adquirir um fio melhor, começar a pegar fio. Eu vou e volto na mesma angulação, até começar a fazer um pouco de fio, tá? É outra forma também dá para fazer. Então, vamos lá. Ó, se a gente for olhar aqui, tá cheio de aço. Ela tá comendo aço e pedra, então já tá, tá? Vamos lá, pro outro lado. Passar embaixo da água para tirar o resíduo. E sempre vou começar pelo lado menor, tá? O 6.000 tá embaixo. Vou passar minha faca na água também. E aí vou sentir como é que tá ficando o fio dela. Já começou ou ainda não, tá? Então, ó. Quando eu passo desse lado, eu ponho o fio do lado de cá. Quando eu passo desse lado, eu ponho o fio do lado de cá. Então, aqui, até aqui já tá bom, ó. Eu tô conseguindo sentir cada velocidade da minha digital. Aqui não tá. E lado de cá também não tá. Então, começando a pegar.
Ó, se vocês forem conseguir, deixa eu pôr a pedra aqui perto, ó. Então, se eu não trabalhar com muita água nela, ela vai começando a ficar cheia de aço. Daí eu tenho que trabalhar com lavar ela, tirar esse excesso de aço, tá? Para evitar que ela coma mais aço da faca. Então, eu tô conseguindo dar fio nela e vai me faltar fio aqui. Então, eu consigo trabalhar com ela só aqui, ó. Eu vou trabalhar assim. Alguns japoneses, os caras são foda, eles trabalham só assim. Eles fazem fio aqui desse lado, fazem aqui, fazem aqui. Mas é muito complicado, gente. Eu não... Vou trabalhar ó, na pedra inteira para desbastar a pedra inteira, tá? Já melhorou. Consegui trazer duas técnicas para vocês aqui, gente. E aí, vamos... Então, ó, já tô... Não sei, não vai dar para ouvir, né? Mas eu tô conseguindo sentir ela pegar cada pontinho da minha digital. Eu sinto cada lombadinha dela. E isso é o sinal que ele já está começando a formar um fio bem legal. O lance da unha, ó, encostei na unha, ó, tô fazendo pressão para frente, ó, ela não vai. Ó, tá? Ó. Então, o fio não vai. Se eu fizer bastante pressão, ela vai. Mas é um sinal que ela já está com fio, ó, ela não vai. Eu já estou fazendo uma certa pressão na faca para frente e ela não vai. Então, é sinal que o fio dela está começando a ficar bem jóia. Vou só dar mais uma acabadinha no fio. E aí vou passar lá para pedra 3000 para dar um acabamento. Vou dar um acabamento nele aqui agora, tá? Mesma coisa, mesmo sentido que eu tava, é o mesmo sentido que eu vou trabalhar. Se eu trabalhar da ponta para o cabo, era da ponta para o cabo que eu vou continuar. Essa pedra é mais lisa, então ela vai deslizar um pouco mais fácil, é diferente a astringência da outra, tá?
Então, aqui a 6.000, ela não vai me arrancar muito aço. Vai tirar, né? Mas ela vai dar mais acabamento do que tirar o aço. Então, finalizei. O que que eu posso fazer? Gente, puta, tô sem uma chale. Pior que eu tô mesmo. Acho que eu nem tenho chale em casa. Então, o que que eu posso fazer? Uma dica para vocês. Eu vou pegar um pote de cerâmica, tá? Não pode ser melanina, não pode ser nada diferente disso, tá? Tem que ser cerâmica. Por quê? Quando vai para o forno, a única parte que não é pintada é a base dela. É onde encosta. Qualquer coisa vai ter. Prato, xícara, qualquer coisa vai ter isso aqui, né? Aqui é branco, você vai perceber que ela tá áspera um pouquinho, ela não tem a pintura, tá? Deixa eu trazer uma colorida para vocês verem. Ó, mesma coisa aqui. Então, essa é a parte onde pinta e aqui a gente tem a parte que não tem verniz, tá? Essa parte aqui que... Então, o que que eu vou fazer? Aqui, na mesma angulação que eu trabalhei na pedra, eu vou passar só em cima dessa parte sem verniz, eu vou trabalhar com a minha faca para assentar o fio dela, finalizar. Se vocês quiserem algo mais profissional, gente, aí vocês podem usar uma lixa bem fina que existe, diamantada, e couro, tá? Igual o barbeiro que passa o couro, a navalha no couro. Aí ela vai ficar animal, tá? Então, assim, já ficou, se você perceber, ela já tá melhor. Só de ter dado acabamento na lâmina 6.000, ela já tá com um acabamento melhor ainda. Já dá para sentir que ela tá bem mais afiada com o acabamento também, tá? E eu vou no dedo, ó, só pra gente ter ideia na unha, ó. Agora, com mais força ainda, ela não vai, né? E eu não tô fazendo força para baixo. Só encostei na unha e tô tentando puxar. E ela não vai, ó. E a unha ficou marcadinha. Então, ela tá tão afiadinha que ela entra na unha sem pressão, só a própria pressão da faca. E não sai. Tá bom? Vamos tirar aqui. Aí, fazer só um basiquinho, gente, de cortes. Conseguem ver a tábua aqui? Beleza pura? Ô, professor, deixa eu só te perguntar. Pode perguntar. A gente começa pelo lado mais liso da pedra, Não, eu começo pelo mais grosso, na verdade. pelo mais grosso. Pelo mais grosso. Na verdade, assim, tudo depende da minha pedra, tá? Vamos dar, assim, por exemplo, uma ideia. Eu tenho uma pedra de 50 de um lado, que é bem áspera, e do outro lado é 250, um pouquinho menos áspera. Se eu tô com a minha faca, mas eu passo no meu braço, assim, e não corta.
Aí você vai para os 50 primeiro. Se eu faca, puta, eu estou usando, eu estou conseguindo cortar, mas eu senti que perdeu o fio, que, né, vou passar às vezes num tomate, ela não passa. O tomate é chato, tá, gente? Se quiserem testar o fio, testa num tomate. Se não cortar a casca do tomate, já tá com o fio bem deteriorado, tá? Então, a casquinha do tomate ali, por incrível que pareça, é bem chata de cortar. Então, assim, aí eu tô sentindo que ela tá cortando bem cebola, tá cortando meus legumes e tal, mas, puta, ela não tá igual, não tá. Aí você pode trabalhar já na 250, tá? Então, assim, não é uma regra geral ir para o menor primeiro, tá? No caso aqui eu tenho 1.000 e 6.000, então eu nunca vou no maior, no 6.000, porque o 6.000 é só acabamento. Então eu vou diretamente no 1.000. Agora, no caso de uma pedra, de um carborundum, que é aquela pedra cinza, que é uma boa pedra, ela vai ter acho que 50 do lado e 200 do outro. Vai para o 200, a não ser que tua faca está zerada. Daí você vai abrir um fio, vai fazer um fio novo lá no 50. A hora que você fez um fio novo no 50, vai para o 200 para dar o acabamento do fio e melhorar o fio. Então, tem um pouco, às vezes, do bom senso também. Não é uma regra geral ir para o mais baixo primeiro. Tudo depende de como a tua faca tá. Então, como essa faca aqui, ó, ela não está prendendo no dedo, mas ela tem fio. Eu consigo cortar uma cebola, ó, bem de boa. Tá bem tranquilo. Eu consigo usar ela para fazer um corte, para cortar qualquer coisa. Então, se eu tivesse uma pedra aí de, por exemplo, às vezes 250 e 500, eu poderia ir para o de 500 com ela, né? Que é uma fiação mais baixinha que eu preciso dela. Não é uma fiação muito grande. Ela tem fio, tá cortando, tá? Só que não é uma coisa tão fininha, tão acabamento que eu preciso dar nela, né? Mas se realmente eu estou tentando cortar, ela tá meio ruim, daí eu vou pro 200 primeiro. Então é só ter essa noção. Entendi. Só um pouquinho, gente. Só tem ela gelada, espera perder o gelo. Não vai estragada, só ficar na geladeira e ficar casca preta. Deixa eu só lavar aqui. Entendeu mais ou menos a ideia? Entendi. Mas não é bem o padrão, né? Mais a noção de como vai estar a faca, né? Isso, tem que ter esse bom senso com a faca, Lucas. Senão a gente acaba metendo uma faca que está com um razoável fio num 50, não tem problema, assim, mas você vai comer muito mais aço do que você, né? Tipo, você acaba diminuindo a vida útil dela. Então, assim, não tem essa necessidade. Se você colocar, não vai estragar, mas você diminui, às vezes, a vida útil dela sem ter necessidade, né? Então, pô, tô cortando ali, geralmente vai acontecer isso. Você tá no dia a dia, tá sentindo que, opa, perdeu um pouco o fio, né? Então, assim, puta, não tem necessidade de eu meter já numa pedra mais grossa, né? Porque ela ainda tá com um pouquinho de fio. Então, isso que a gente fala, às vezes, pô, se afiar toda semana, você não precisa ir numa pedra 50 lá. A não ser que você tenha uma faca antiga, que ninguém usava, que, puta, todo mundo já passou ela em tudo quanto é lugar. E aí você vai fazer um fio novo. Daí você vai lá para uma 50. Mas se não, achar uma pedra ali que tenha 250, 500, ou tenha 200 e 400, vai variar, cada marca varia ali um pouquinho, né? Tem uma da Tramontina que é legal, é azul e vermelha, se não me engano é 150 e 400, alguma coisa assim. Então, assim, elas já são lisas dos dois lados, ela não é tão rugosa quanto essa da Carborundum. Então, assim, é bom ter essa da Carborundum para abrir um fio, é uma pedrinha barata aí, que você achar numa casa de rebolo, se paga aí vintão. Tem da Norton também, que é uma boa pedra. E compra, às vezes, uma aí, vai pagar 100, 150, numa pedrinha um pouco melhor. Então, você tem um joguinho de duas pedras que você tem lá uns 50, um 150, um 200, um 400, ou você tem um 300 e 1.000. Então, você vai construindo mais ou menos com essa ideia. Então, assim, puta, eu estou trabalhando aqui com a minha faca, eu gosto do fio perfeito, eu afio ela todo dia. Então, você vai direto no 1.000 sempre. Se você afia todo dia, você vai direto no 1.000. Você não precisa descer lá num 400, por exemplo. Porque eu gosto do fio perfeito. Ah, não, mas eu trabalho com ela toda semana
E no que nem o meu caso, eu uso a minha faca lá na cozinha, limpo carne, limpa isso, limpa aquilo. Uma vez por semana, cada 15 dias, eu dou um trato nela, mas eu uso direto a Shaira, tal, vejo que recuperou, opa, voltou, beleza. Puta, não voltou. Aí eu pego, já meto ela direto na 1000 aqui e vou afiando na 1000. Não ponho na pedra de... Tem lá também, tem a pedrinha, a pretinha, que é de 50 e de 150, que é aquela escura. Eu nem uso aquela. Eu uso direto essa aqui e vou direto para de 1000. Aí faço ali, tal, tal, ela recupera o fio, porque ela não perdeu tudo. Aí vou para de 6000, dou acabamento, passo ali, gosto de passar na louça sempre, ela dá outro acabamento melhor, e aí meto pau, eu nem uso a Shaira. Então, vai do bom senso. Você meter sempre numa 50, você vai comer o aço, comer, a vida útil da tua faca diminui. Né? Se é uma faca, mesmo que seja uma faca ruim, né? Não precisa acabar com ela. A Shaira seria só para finalização e para manter o fio? A Shaira, ela recupera fio. Então, assim, não adianta você afiar uma faca na Shaira. A Shaira, ela vai ajudar a recuperar um pouquinho o fio. Então, eu estou cortando ali o corte fino, estou limpando um peixe, alguma coisa mais delicada, percebi que, putz, perdeu o fio, né? Então, assim, aí eu venho na Shaira. Só para mostrar para vocês como é que eu poderia fazer. A Shaira, ela pode ser assim, redonda, sem nada, sem estria nenhuma, tá? Qual que é o processo da Shaira, correto? Só para vocês verem aqui o que eu vou ter que fazer. Eu vou encostar minha faca na Shaira. Deixa eu mostrar aqui na linha que acho que vai ficar melhor. A mesma angulação que eu usei lá para afiar, eu vou usar aqui, ó. Então, eu vou abrir 90 graus, 45. Eu usei 20, eu usei 10. Então, é a mesma angulação. Você só vai começar aqui em cima na Shaira, vai até embaixo e volta. Só isso. Começa em cima, passa a lâmina inteira e volta. Ó. É isso que você vai fazer, dos dois lados. É o que você precisa fazer na Shaira. Não precisa afiar desse jeito aqui, tá? Se você quiser afiar como açougueiro afia, o único problema é que a gente perde um pouco a noção da angulação aqui, tá? E como a Shaira a gente não precisa passar com força ou velocidade, é só para realmente tirar ali malhazinha, dar o acabamentozinho, é o suficiente você passar ela aqui desse jeito. Então, você passa, né, aqui assim, ela tá errada, mas só para vocês verem o movimento. Eu começo em cima, venho até embaixo na ponta e volto ela de volta, na mesma angulação que eu fiz a minha afiação. Então, é 20 graus? É 20 graus que eu vou fazer, ó. Até o final é 20 graus e volto. Mantenho essa angulação. Essa é a ideia. Beleza, entendi. E uma Shaira boa é cara, gente, tá? Vocês têm Shaira diamantada. A melhor Shaira é uma que ela é ovalada. Ela não é roliça. Ela tem, não é um tubo, né? Ela é oval, assim. Ela faz um movimento assim. Como é que eu posso explicar? Ela é ovalada mesmo. Não tem, assim, como explicar. Ela é mais ou menos assim. Se pegar os dedos, assim, ela faz esse movimento aqui. Então, ela é um oval. Então, você consegue pegar melhor o fio ali. Mas esse tipo de Shaira, ela é bem mais cara. Uma Shaira normal, às vezes quer ter uma Shaira, só passa a mão na Shaira, que a Shaira não pode ter um rugoso tão adstringente, tem que ser um pouco mais liso, porque senão ela vai interferir no fio da faca. Né? Tem algumas Shairas que são até lisas, lisa. É só para fazer o acabamento. Mas vejam, assim, antes de comprar material, assistam mais vídeos, vejam, e aos poucos vão comprando, porque também não é barato. Se pegar uma pedra dessa aqui, gente, vocês vão gastar aí quase R$ 400. Mas é uma pedra que vai te durar muito tempo, uma vida inteira ou mais até, bem cuidada, né? Isso aqui você passa de geração para geração. Então, assim, é uma pedra que você vai ter um gasto, a não ser que você ponha no restaurante para 40 pessoas usarem todo dia. Ela vai durar um ano, né? Porque não é você só que usa e não é você que cuida, tá? Então, tem que só ter esse cuidado aí. Aqui, pessoal, vou fazer um brunoise de cebola, alguns cortes básicos. Alguns cortezinhos básicos, como que eu vou cortar? Cebola, vou descascar, tá aqui. Tento tirar o mínimo que eu puder
da raiz, tá? Se puder deixar com cabelinho, pode até deixar, descasca e deixa o cabelinho ali, não tem problema nenhum. Daqui que vai sair o ácido, tá? E não tem o que fazer para tirar esse ácido aí. Cebola gelada alivia um pouco, mas se é para... Putz, quando a cebola tá braba, não tem o que fazer mesmo, tá, gente? Então, vou cortar ela no meio. Nunca corto ela no meio aqui. Exato. Nunca corto ela aqui, tá? Deixando lá inteira a parte de baixo. Eu sempre vou cortar da parte que eu tiro lá em cima até a raiz. Então, eu vou cortar metade da raiz. É só olhar também. Eu posso olhar aqui e corto a raiz na metade, tá? E eu vou ter as minhas duas metades, dependendo do que eu quero fazer. Se for fazer rodela, não corto, né? Deixa ela inteira e vai fazendo a rodela na largura que você quer, né? Então, quero cortar em brunoise, que é aquele picadinho lá, bem miudinho. Então, corto no meio, tenho a minha raiz aqui, né? E a minha raiz vai ficar para trás, aqui. Eu vou cortar aqui. Eu não vou cortar, gente, deixa eu ver se eu consigo abaixar, para vocês visualizarem. Vocês visualizarem melhor aqui. Então, o que que a gente vai ter? Eu não vou cortar ela inteira, assim, né? Ó, se eu cortar aqui, eu vou ter uma julienne, ó. O que é uma julienne? É uma tirinha, né? Ó, eu tenho a tirinha da cebola, eu tenho uma julienne. Mas eu não vou cortar, eu não quero cortar ela inteira, né? Se eu cortar ela inteira aqui para fazer uma brunoise, ó, eu vou fazer primeiro o corte aqui, como se fosse fazer uma tira. Eita vida, sabia que não ia ficar bom. De novo. Vamos tentar. Aqui não adianta, não. Tem que ser o meu segurador aqui. Aqui. Aí, esse aqui não tem erro. Então, o que que eu vou fazer para fazer a brumagem? Eu vou cortar aqui, ó. Tá? Então, percebam que eu não estou cortando a cebola inteira. Se eu cortar a cebola inteira, ela vai se desmanchar e depois na mão vai ficar tudo cortado. Então, eu vou cortar quase até o final, ó. Eu vou cortar quase até o final. Ó. Eu não cortei ela inteira, ó. Tô com as tiras aqui, cortadinha, ó, mas ela para ali no final, ó. Tá? Não vou cortar inteira, não. Aqui, no final, fica sem cortar. Por quê? Depois eu vou fazer um corte na horizontal. E aí, eu vou cortar ela. Então, percebam, essa parte que é importante. Se eu cortasse inteira, aqui na mão agora já tá um bolo desmanchando. Mas não tá, porque tá inteira no final. E eu venho aqui e corto ela miudinho, ó. Nossa senhora, tá ardendo, né? Ó. Miudinha. Tá? Pode deitar só para terminar. E vai sobrar um pedacinho de cebola. Né? Esse pedacinho eu posso cortar até o final ou posso separar, colocar num caldo, fazer qualquer outra coisa, tá? Mas eu tô com a minha cebolinha, ó, picadinha aqui, bonitinha, tá? Então a única coisa que vai mudar, gente, é a grossura do cubinho que eu quero. Dependendo da grossura que eu quiser, do tamanho, né? Esse aqui é um brunoise, pequenininho. Se eu quiser mais largo, eu vou aumentar a largura desse primeiro corte aqui. Ah, vou cortar um dedo, deixar um dedo de largura, vai ficar um cubo de cebola de um dedo né? Mais ou menos um dedo de lado. Vai ficar um cubo maior, tá? Barbaridade, gente. Essa cebola aí não tá pra brincadeira, não. Se eu quiser fazer um corte, tipo uma julienne, que eu queira fazer um acabamento melhor, eu posso despetalar ela. Ó, aí eu vou juntar aqui, deixa eu pôr as duas uma em cima da outra. Juntei as duas e, ó. Então, primeira coisa, notem, o acabamento vai ficar melhor.
Ó, o acabamento dessa e dessa. Essa é mais grosseira, eu cortei inteira. Essa eu tirei a pétala e deu um acabamento melhor. Às vezes finalizar uma salada, alguma coisa assim, dá um acabamento diferente, tá? Mas é a mesma coisa, uma julienne igual, tá? Então, primeira coisa aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou guardar meus dedos, tá? Deixo aqui a lateral, segurando o alimento, e esses 3 dedos em cima. A minha faca vai rodar na base desse dedo aqui. Minha faca vai rodar aqui, nessa parte aqui. Então, ó, ela vai rodar aqui, tá? E aí eu vou vindo para trás com os meus dedos, ó, tá? Então, eu sempre tô com a faca em contato com esse dedo do meio aqui. Ela sempre vai estar raspando aqui. Eu não preciso nem olhar o que eu estou fazendo, porque ela está sempre em contato aqui, tá? Dessa forma, você consegue olhar o que está acontecendo ao redor, você consegue prestar atenção. Nossa, gente do céu, essa cebola está de lascar. Você consegue prestar atenção no que está acontecendo ao redor, tá? Então, assim, você está com a faca na mão, você está sentindo ela no teu dedo, ela não vai cortar teu dedo, porque os dedos estão para baixo, ó, né? Deixa eu ver se consigo virar aqui mais fácil. Ó, né? Você tá aqui, a faca tá raspando, né? E você tá vindo com os dedos, e os dedos estão virados para baixo, ó, a pontinha dos dedos ali, ó. Ela não vai cortar, você não pode deixar o dedão aqui. O dedão tem que acompanhar, vem vindo para trás. Então eu começo e venho vindo devagarinho. E a minha ponta, nenhuma ponta tá visível. A única coisa que está encostando na faca é essa parte aqui, desse dedo aqui, ó. É a única parte que vai encostar. Eu vou vindo para trás e vou cortando, tá? Barbaridade, que saudades da terrinha. Então, a gente vai estar sempre raspando nessa ponta desse dedo aqui, ó. Sempre aqui. E os dedos para baixo. Então, nunca vai pegar o dedo e a faca está sempre aqui. Eu sei que ela está ali. Se eu tirar, se eu acostumar a usar, por exemplo, cortando sem encostar no meu dedo, aí eu tenho um problema, porque eu nunca sei onde a faca vai estar. E eu tenho que estar sempre concentrado onde ela está. Tá? Se ela está encostando no meu dedo, eu sei que ela está ali, não vai me cortar, eu consigo olhar em volta e continuar trabalhando. Tá? Isso é uma questão, às vezes, de prática. Então, a gente tem aqui da cebola uma julienne, um brunoise. Se eu quiser fazer um cubo maior, daí, que nem eu falei, eu vou fazer né, um corte ó, mais distante aqui, depois vou fazer um corte mais distante aqui, vai me dar um cubo maior, né? Vai dar cubos maiores. Então, isso que vai alterar, tá? Ô, louco, cebolinha, malereta. Cenouras. Então, para cenoura, gente, mais ou menos a mesma coisa, tá? Vou cortar a pontinha. E eu vou fazer uma julienne, por exemplo. Então, a julienne vai ter um tamanho aqui, né? Mais ou menos esse tamanho aqui. Eu vou cortar aqui. Mais ou menos um tamanho assim. O que eu preciso fazer? Ó, a cenoura rola, né, gente? Então, ó, primeira coisa, vamos acabar com esse problema. Corta uma base para ela aqui. Não tira uma lâmina muito grande, ó, fininha, só para fazer a base dela. Às vezes aqui eu ainda consigo continuar e fazer a julienne que eu quero, tá? Eu já fiz aqui, vou fazer julienne aqui, vou guardar aqui, já vou fazer. Não, eu vou fazer cubos, né? Eu vou fazer, eu quero fazer um outro corte, eu quero fazer, por exemplo, uma jardineirazinha. Então não tem problema, a base que eu vou tirar já é uma base maior, ó. Já tiro uma base mais larga. Por quê? Porque dessa base aqui, ó, eu vou cortar uma vez aqui, vou cortar uma vez aqui e vou cortar os meus cubinhos de jardineira aqui, ó, tá? Jardineira é aquela seletinha de legumes. Eu já vou ter os meus cubinhos. Eu trabalho num restaurante que
o troço tem que ser perfeito, né? Eu vou ter mais desperdício, mas eu vou ter os cubinhos todos perfeitos. Então, você tira uma lâmina mais fina, deixa a tua cenoura quadrada, deixa ela quadradinha, vai dar um baita desperdício de material, mas está no preço do cardápio, né? E aí você corta ao meio aqui, corta aqui, e aí você vai fazer os teus cubinhos todos perfeitos, lindos e maravilhosos, com um desperdício gigante. Então a gente vai ter que ver, por exemplo, né, ó, a diferença desse ficou um pouquinho coisa menor, mas a gente consegue ver o acabamento, né? Ó, esse tem ponta, tem tudo, esse está perfeitinho, né? Dá diferença no acabamento de um prato? Lógico que dá, não tem comparação. Dá diferença no custo do meu produto? Não tem nem comparação, né? Porque eu vou ter um desperdício, ó, só num pedacinho para fazer, eu tive esse desperdício aqui. Então, assim, quero fazer, tudo bem. O que eu vou fazer com esse resto aqui? Né? A hora que eu pegar uma caixa de cenoura para fazer, vou fazer o que com isso aqui? Né? E aí eu tenho que inventar um purê de cenoura com batata, porque não dá corte aqui para eu fazer alguma coisa decente, né? Não tenho que eu... Ah, vou usar no caldo. Mas haja caldo, né? Não tem, chega uma hora que você não tem mais onde usar. Então, você tem que ter uma boa de uma organização. Então, vamos lá, vamos voltar para a Julienne. Como é que eu vou fazer a Julienne? Então, tirei aqui a minha base, ó, agora ela não anda, ó, né? Então, ó, o meu risco de me cortar diminuiu, ó. Vou fazer lâminas fininhas, ó. Ó, lâminas bem fininhas. Eu vou casar uma com a outra aqui, ó, e vou trabalhar com a faca, ó, a mesma coisa. Segura em cima, os dedos do lado, a unha me segura aqui, eu vou para frente aqui e vou, ó, estou tudo torto aqui, e vou, ó, cortandinho, raspando sempre no meu dedo do meio ali, e aí eu vou ter a minha julienne, ó, então, tem a minha juliennezinha toda bem fininha, bonitinha, ó, toda delicadinha, fazer um salpicão, alguma coisa assim, tá? Então, tenho toda ela bem fininha. Quero fazer uma brunoise com a cenoura. Então, mesmo processo da julienne, só que eu vou cortar um pouquinho mais largo, ó, né? Ó, eu não quero uma brunoise tão fininha, mas quero ela um padrãozinho, ó. Vou cortar as lâminas, vou virar as lâminas, vou cortar as barrinhas na mesma grossura que eu cortei as lâminas. Tenho cubinhos, já que ela está um pouco mais grossa que uma julienne, ó. E vou cortar agora na mesma grossura. Então, são 3 cortes que você tem que cuidar com a mesma grossura. Tá? E aí vou ter o acabamento final aqui, todo ele por igual. Então, assim, treinar, ter esse corte bem feitinho, né? Às vezes numa prova para entrar num restaurante, alguma coisa assim, gente, ajuda, né? Ajuda a classificar, às vezes, vai lá, faz uns cortes e tal. Você vê que a pessoa vê que você tem um corte todo regular, né? Você tem todo regularzinho, bacaninha, bonitinho. Isso às vezes ajuda, né? Você a ter um... Porque o dia que o cara precisar, pode ser que ele não use sempre, né? Mas, se você corta o pequenininho desse jeito, o graúdo vai ser desse jeito também, padrão. Né? Você vai ter um padrão, você consegue demonstrar isso no teu corte, tá? É incrível, gente, parece brincadeira, tá? O que eu vou falar. Mas tem gente que não consegue fazer um cubo do mesmo tamanho do outro. Eu não estou brincando. Você pega aqui, a pessoa olha essa parte aqui, não consegue cortar no meio. A hora que você vê, ela corta aqui e acha que cortou no meio, já cortou diferente, e aí vai cortando um desse tamanho, outro menor, outro maior. E aí você vê que a coisa fica um padrão totalmente horrível, indesejável. Ó, tá? Eu falei isso por experiência própria. Tinha uma menina que trabalhava comigo que não conseguia fazer isso aqui. Então, ó, ficava tudo diferente,
Sabe? Vai cortar um pão fatiado quadradinho, não consegue cortar no meio e fazer 4 quadradinhos perfeitinho. Então, assim, é questão de treinamento, né? Então, tudo isso. Deixa eu pegar aqui uma... E aí, um chifonade, só para vocês verem aqui como é que a gente vai fazer. Chifonade é um cortezinho, aquele corte da couve da feijoada. Então, eu vou juntar aqui as folhas, ó. Vou enrolar, fazer um charutinho. E aí eu vou cortar ela fininha, tá? Ó, e aí fiz fininha. Tem pessoas que chamam, por exemplo, em sanduíche, julienne de alface. Puta, não é julienne, é chiffonade, só que chiffonade é feio. Então, o cara coloca... Então, não precisa colocar chiffonade ou julienne, é alface. O cara vai saber que no sanduíche tem alface. Se a alface está picada, está inteira, não interessa, é alface. Independente, né? Quero pôr no sanduíche picada mais grossa, pode pôr, não tem problema nenhum, vai continuar sendo chiffonade, né? Essa eu fiz bem fininha, né? Na grossura da couve da feijoada. Dá para fazer mais fino ainda? Dá para fazer servir salada, saladinha de couve. Para alface, não vale a pena, né? Essa é mais fininha que você tem, porque quanto a alface ela oxida muito fácil, então ela vai começar a pretejar daqui a pouco, né? Então, para isso que servem também as facas de cerâmica, tá? Então, às vezes, por exemplo, você tem um parceiro lá, tem um conjunto lá para vender de faca de cerâmica, as duas facas iguais. Pô, chama um cara e fala, quer comprar, cara? A gente racha uma para mim, uma para você. Então, assim, você não vai usar todo dia, mas às vezes precisa cortar uma alface. Puta, a gente vai fazer um evento, eu preciso montar uma saladinha de folha numa taça, eu quero cortar. Então, assim, o que que acontece? Se você corta com a lâmina, né, com a lâmina de aço, ela oxida mais fácil a alface. Você cortando com a faca de cerâmica, ela já não oxida tão fácil, ela vai demorar muito mais para oxidar. Isso dá tempo de você cortar, se organizar, montar a tua tacinha com tempo adiantado e ela não vai oxidar. Você tem 1 hora, 2, 3 horas muito a mais do que uma faca de inox. Senão você tem que acabar cortando em cima da hora, dar uma correriazinha, né? Então, às vezes, quer que seja num buffet, alguma coisa assim, isso vai te ajudar a dar um tempo um pouco maior. Só tem que ter um cuidado maior com a faca de cerâmica. Você não consegue afiar numa pedra. Se você for comprar, por exemplo, você tem da Kyocera, né? Que é uma marca aí que existe faca de cerâmica. Você compra, você pode mandar gratuitamente, acho que você só paga o frete, né? Você manda por conta tua para a fábrica, eles fazem o fio de volta de graça e devolvem para você. Eles não cobram nada por isso, por essa manutenção, mas o frete é por tua conta. E algumas você não tem o que fazer, né? Mas é uma faca que é difícil perder o fio, assim, né? A não sei que você passe em algum lugar, mas a cerâmica ela é mais rígida, por incrível que pareça, do que às vezes o aço, vai perder muito mais fácil. Por isso que a gente não pode usar faca em tábua de vidro, porque o vidro é mais duro, a dureza do vidro é maior do que a do aço. E aí a gente vai perder o fio da faca em cima de uma tábua de vidro. Então, assim, tábua de vidro, gente, para cortar pão. E chegou lá no final a faca de pão, no máximo isso. E olha lá, tá? Pessoal, era mais ou menos isso. Se eu quiser fazer um caldo daí, vou juntar esses elementos, né? Vou pegar aqui a cebola, a cenoura, um salsão, um alho poró, ponho sempre numa água fria, tá? Nunca numa água fervendo. Põe na água fria e deixo ferver ali durante uma meia hora um caldo de legumes, 40 minutos. Se for um caldo de frango, deixo ferver uma meia hora, uma hora, 1 hora e meia, tá? A diferença é que eu posso fazer de um caldo escuro, né, de frango e um caldo claro. Caldo claro, eu vou pegar os ossos, desossei um frango, vou pegar toda a parte de cartilagem, ossos, vou colocar na panela com o mirepoix, vou pôr caldo e vou ligar e vou ligar, colocar água fria, vou ligar, ela vai começar a aquecer, vai extrair todo o elemento do caldo. Se eu for fazer um caldo escuro, eu vou fritar esses ossos e essas cartilagens antes, ou posso assar no forno, e aí depois eu vou colocar água, e aí ele vai passar essa coloração, vai ficar um caldo mais escuro,
tá? Então, depende do que você quer, depende do uso, tá? Mas a água que vai entrar é sempre uma água fria, porque a água fria, a hora que vai esquentando, ela vai extraindo o sabor do dos nossos elementos ali que estão ali dentro, tá bom? Isso a gente vai fazendo. Eu acho que logo, logo aí, se Deus quiser, a coisa vai voltando ao normal, a gente consegue fazer isso na cozinha, tá bom? Mas podem treinar em casa, qualquer dúvida manda. Ó, vou fazer um caldo aqui, o que que eu posso usar, tá? Bem tranquilo. Pessoal, alguma dúvida aí que eu possa ajudar vocês? Professor, eu preciso perguntar a respeito da ficha técnica lá. Tem ela Ah, quase completa, só que eu não entendi, eu acho que eu perdi, eu não assisti a aula que você falou a respeito do fator de correção lá. tá. Depois, eu vou te dar uma ideia, e aí depois na aula 1, você já tem o vídeo gravado, é só clicar, ele vai te jogar para o YouTube, tem a aula inteira lá, mais para o final da aula tá a parte da ficha técnica, tá bem mais esmiuçado. E aí, se você tiver no YouTube, conseguir acessar lá dentro os vídeos da turma da noite, ficou um pouquinho diferente, eu dei um exemplo diferente, também tem mais uma ideia sobre fator de correção. O que é o fator, cara? O fator de correção é algo que você vai ter que usar para você não perder. Então, por exemplo, a cenoura. Olha o que a gente tem aqui de casca, né? Então, eu posso usar o fator de correção para cenoura. Eu compro a cenoura inteira, né? E coloco lá, por exemplo, eu preciso de 150 gramas de cenoura, mas eu compro a cenoura assim, né? Então, a hora que eu começo, para coisas pequenas, o fator de correção não vai te demonstrar uma diferença grande no valor. Mas para 200, 300 pessoas, a partir do momento que você compra uma caixa de cenoura toda semana, né, 2 vezes na semana, você vai começar a sentir essa diferença. Então, o que acontece? Eu só preciso calcular, por exemplo, eu posso calcular o fator de correção e jogar no quilo. Paguei R$ 1 o quilo da cenoura com a casca, mas eu tiro a casca, então eu compro 20 quilos de cenoura e a hora que eu tiro a casca, eu tenho 18 quilos de cenoura, né? Então, esses 2 quilos de cenoura, você está perdendo, né? Então, assim, você precisa repassar isso no teu preço. Então, o fator de correção serve para isso. Então, a cenoura você tirou, você pesou inteira, pesou limpa e divide um pelo outro. Divide o peso bruto pelo peso líquido que você tem sem a casca, você vai achar lá o fator de correção. Ah, a cenoura deu 1,3. Então, esse é o fator de correção da cenoura. Então, eu coloco lá, eu preciso de 200 gramas de cenoura, o fator de correção é 1,3, ela vai multiplicar e você vai descobrir que você tem que comprar, por exemplo, 230 gramas de cenoura para conseguir 200 gramas, tá? No caso da cenoura, cebola, dá uma diferença pequenininha, mas se você colocar isso numa planilha anual, aí você começa a ver o resultado, né? Agora falando de carne, por exemplo, um camarão, né? Eu comprei um camarão lá, eu tenho que usar 1 quilo de camarão para fazer um risoto, né? Eu vou usar ele sem casca. E eu cheguei lá no meu cliente, digamos que eu te pedi um evento, né, para 10 pessoas aqui em casa. E você vai fazer um risoto de camarão para 10 pessoas e você vai usar 1 quilo de camarão. Aí você chegou na baixaria, pediu 1 quilo de camarão, falou, ó, esse com casca aqui tá mais barato, vou levar esse aqui. Você pegou 1 quilo de camarão, que a receita pede 1 quilo, e aí você chega em casa, vai descascar, ele vai render meio quilo, tá? Camarão é assim, é metade você vai perder. Quando você compra com casca, você tira metade, então você ficou com 500 gramas de camarão. Então, assim, duas situações. Primeiro, você vai chegar no evento, vai ter só 500 gramas de camarão. Teu risoto, que era com 1 quilo, vai ficar com 500, vai ficar um pouco mais pobre, né? Se o cara já conhecia o teu material, vai falar, opa, o que está acontecendo, cara? Tá economizando aí? Né? Veio menos camarão dessa vez? Né? Então, você já vai ficar meio mal falado, às vezes o cara não contrata mais você por causa disso. Você cobrou 1 quilo de camarão. Então, você, quando foi lá fazer, você ligou na peixaria, o cara falou, ó, o camarão aqui com casca tá R$ 100, né? 50 reais, né? O camarão com casca, 1 quilo. Você colocou no preço por cara R$ 50. Foi lá, cotou 1 quilo de camarão, então digamos que deu aí
tirando os outros ingredientes, né? Ficou R$ 50, você passou para o cara, daí você pôs o teu lucro lá depois em cima, mas não veio ao caso. E aí você comprou o teu camarão, 1 quilo tal, e aí antes disso você se ligou, falou, não, mas puta, ele vai ter perda, então eu vou ter que comprar 2 quilos de camarão. Então, assim, o que você passou para o cara valendo R$ 50, na verdade você já pagou R$ 100 lá quando você comprou o camarão limpo. Ou quando você comprou o camarão sujo, você comprou 2 quilos para render um. Então, veja a diferença. Se você errar o fator de correção disso aí, os R$ 50 que você passou de custo já te custou 100. Então, R$ 50 lá do teu lucro, digamos que você cobrou do cara lá para fazer o evento ali para 10 pessoas, 200. Você já está com 150 por um erro do fator de correção, entendeu? Então, o fator de correção vai te ajudar nesse ponto. Então, você precisa de 1 quilo de camarão, você vai colocar o fator de correção. Então eu estou cotando camarão já limpo. Então, não tem fator de correção, né? Eu preciso de 1 quilo de camarão limpo. Então, camarão limpo, 1 quilo e o preço do camarão limpo. É de R$ 100. Então, já vai colocar R$ 100. Não, eu preciso de camarão, eu vou comprar sujo. Então, é 1 quilo de camarão sujo e o fator de correção é 2, porque é o dobro. Eu paguei R$ 50. Então, vai dar a mesma coisa, né? Mas você só tem que realmente cuidar. Porque às vezes a pessoa compra um produto mais barato, prefere isso, né? E você tem que, às vezes, usar o fator de correção, né? Mas não, eu vou comprar o produto certo aqui. Então, assim, o exemplo ali que eu dei do arroz carreteiro é porque, assim, o charque, você tem que usar 1 quilo de charque pronto para fazer o teu carreteiro. Você vai ter que comprar muito mais, porque você perde no cozimento. Você tem que comprar quase 2 quilos de charque para ele se tornar 1 quilo pronto para você usar, né? Não sei se você já usou charque, você compra lá um pacotinho de 1 quilo, quando você cozinha, diminui, aquilo ali virou meio quilo. Você fala, caramba, puta, não vai dar, né? Vou ter que comprar mais charque. Então, você faz o preço ali do teu carreteiro para vender, daí você coloca lá, eu vou precisar de 1 quilo de charque pronto para cozinhar. Então, você coloca lá 1 quilo, e aí quando você comprou 1 quilo, foi ver, rendeu 400, 500 gramas. Você fala, caramba, puta, vou ter que comprar mais 1 quilo. Então, R$ 40, R$ 50 a mais ali que você está perdendo por causa dessa correção que você tem que colocar, né? Isso você tem que repassar para o cliente. Então, quando você forma uma ficha técnica bem certinha, aí o teu cliente você vai fazer o preço certo e você não perde, né? Então, o lucro que você estipulou vai continuar lá. Você não vai ter chance de perder nada para isso que serve esse fator de correção aí. Beleza, entendi. Mais ou menos. Se você assistir o vídeo, dá uma olhada, porque no vídeo do YouTube, se eu não me engano, eu fiz alguns exemplos escritos, mais ou menos tem uma coisa rabiscada ali, desenhando. Então, também dá uma ajuda. Tá. E com aquela base, daquela base que você passou para a gente, tem o total dos custos com os insumos e o que seria os outros custos. Não precisa usar, usem só o custo do alimento. Custo complementar, não precisa usar. O que vai entrar aí, gente? Vai entrar, por exemplo, água, luz, aluguel, internet, salários. Então, assim, tudo isso. Mas, para isso, eu preciso descobrir qual é esse custo. Cada lugar vai ter um custo, né? Então, depois de um ano, você pega lá todo o faturamento que você teve. Eu faturei lá 100 mil, né? E eu gastei 20 mil, né? Durante esse ano todo. Então, assim, qual que é o meu custo aqui? O meu custo é de 20%. Então, eu sei que nesse custo eu vou ter que colocar 20% a mais para pagar isso daí. Mas isso é algo que não precisa fazer isso agora, né? A gente só quer ter ideia realmente a gente só quer ter ideia do custo da comida. É mais fácil da gente visualizar onde está a diferença ali, onde que a gente consegue, às vezes, perder dinheiro. Entendi, beleza? Tranquilo? Fechou. Então é isso, gente. Alguma dúvida mais que eu possa ajudar? Alguma dúvida mais que dá para que vocês tenham? Oi?
Acho que por hora é isso aí. Tranquilo. Qualquer coisa, mandem aí. Beleza? Valeu pela aula aí. Professor, Tá bom, gente? Valeu, gente. Obrigado aí vocês. Boa Professor, tarde. tchau. Tchau, gente. Obrigado e Deus abençoe. Boa semana para vocês. professor, Oi. eu tirei, arrumei lá do jeito que o senhor me deu a dica ali, tudo bem certinho, Aham. e eu achei 48, 48 e 100 quilos de Shark. Daí para 400 pessoas. Uhum. Daí ele deu bem certinho, o valor deu R$16,94 por pessoa e da outra deu R$16,95. Deu um Bateu. centavo de diferença só. Então, às vezes é o computador ali, uma coisinha ou outra. Então tá Eu, aí ach- mesmo. eu achei o quilo era 44, né? Era um pouquinho a mais. 48 e 100. Aham. Não, mas é tranquilo aí. O importante é que bateu, né? Aham. E aí, de 400 pessoas, a gente começa a ganhar dinheiro na negociação também, né? Isso que a gente consegue, de repente, eu vou comprar saco, que nem comentei contigo. Eu vou gastar lá 2 sacos de cebola, pô, eu vou pagar mais barato, né? Então, só aí eu já tenho um lucro mais bacana, porque eu compro em caixa, o cara me vende em caixa, para ele facilita, ele já dá um desconto. Eu posso ir também no Ceasa buscar, vou pagar muito mais barato, né? Então, aí é que você, né? Vou ligar para o fornecedor de carne, quanto que ele consegue me dar um desconto, eu vou comprar 2 caixas de charque. Então, aí você consegue começar a negociar e aí você joga essa margem no teu lucro, né? Então, aí que você consegue ter essa noção. Se não tiver erro, né? Aí você começa é outro lado que você consegue aumentar o teu lucro também, né? É, mas seria Mas isso. é isso aí, não? Agora acho que tá redondinho, né? Uhum. Vou encaminhar agora na tarefa aqui mesmo. Só ia comentar com o senhor antes de enviar. Daí tô encaminhando já. Não, tranquilo. E se tiver algum erro também, não vou descontar nota, né? A gente vê, às vezes, é de todo mundo e deu passo os pontos, assim, que às vezes foram mais relevantes, assim, né? Mas é para a gente também exercitar, assim, mais para aprender a mexer, se familiarizar com ela. Beleza, então. Maravilha? Ficamos assim até a terça que vem. Até terça que vem. Qualquer dúvida, manda lá. Beleza. O senhor Tá melhorou? bom? Cara, tô bem melhor, cara. Tô mais disposto, tô conseguindo, assim, que nem dei a aula, tô tranquilo, não tô com falta de ar. Ontem trabalhei já o dia inteiro, também não me deu nada, deu um pouquinho de dor no corpo só. Mas, assim, é momentos, assim, que se eu subir uma escada correndão, dá uma canseira, assim, sabe? Então, você fica meio assim. Mas, tirando, assim, tem um pouquinho, o olfato ainda tá prejudicado, às vezes dá uma tosse, mas do que tava, assim, que nem aquele dia eu dei aula, puta, passei a tarde, cara, estragado. À noite, não consegui nem dar aula, tava sabe, faltando ar, assim, tossindo um monte, respirava, já tossia. Então, o corpo ainda não tava exigir demais, assim, sabe? Mas agora, graças a Deus, cara, graças a Deus, estamos em recuperação já na reta final aí. Vai mais uns meses aí até sair tudo, né? Ah, sim. Mas não dá para brincar, cara. O troço é feroz. Até se precisar alguma hora, se tiver alguma coisa aí, pode mandar lá quem estiver ajudando, já tem experiência. Ah, sim. Beleza. Não hesite, que quanto mais ajuda tiver aí, melhor. Ah, sim. Espero que não pegue, tomara. Ah, eu também não. A semana passada a minha avó acabou contraindo também, ela passou muito ruim. Nossa, É, ela chegou a precisar de respirador, porque não chegou a ser entubada. Glória a Deus por aham. isso.